Fala galera, tudo bem com vocês? Faz tempo que eu não posto vídeo aqui no canal, mas eu queria hoje, né, gravar esse vídeo aqui especialmente porque esse mês de fevereiro foi um mês muito, diferente pra mim. Esse mês foi um mês de que eu tive uma conexão muito forte ali com o Senhor, com Deus, e eu queria contar um pouquinho pra vocês o que que aconteceu nesse período, né, nesse mês. Bom, agora em fevereiro nós tínhamos muitas contas para quitar, né, foram acumulando, como eu comentei com vocês, anteriormente, tinha algumas contas que eu não consegui quitar, né, no mês certinho do ano passado, então elas foram trazendo para cá. Em janeiro também aconteceu isso, eu não consegui quitar, apesar de ter quitado um bom valor, né, questão de montante, assim, de contas, agora em fevereiro também tinha alguns valores que a gente tinha que, né, alguns compromissos que a gente tinha que honrar. E aí isso tudo foi me deixando preocupada, né, com a situação, e aí eu fui buscando ali como que eu ia trazer formas ali de conseguir honrar com esses compromissos, né. Só que eu percebo que quando eu fico ansiosa, eu perco o foco, né, então eu comecei a não conseguir me conectar ali com o propósito de pagar as contas em si, eu estava meio perdida, porque quando a gente está nesse processo e a gente fica muito focado ali, né, a gente parece que a gente não consegue enxergar do lado, parece que dá um apagão, sabe, na nossa mente. Não sei se isso acontece com vocês, né, mas, acontece comigo. E aí eu comecei a ficar desesperada, né. E aí eu comecei a buscar vídeos e locais para saber como que as pessoas lidavam com essa situação, né. E eu encontrei um testemunho de uma moça, eu não vou lembrar agora, queria muito encontrar aqui para poder falar para vocês, mas ela estava contando que ela estava num processo também, ela tinha uma conta muito alta para pagar numa data, e ela estava fazendo jejum ali, e ela consagrou ao Senhor, né, e pediu uma resposta ali do que ela precisava, e no mesmo dia Deus, à noite, né, deu o caminho ali para ela. E aí eu falei assim: "Caramba, eu tenho essa fé, às vezes a gente sabe o que a gente tem que fazer, né, como que a gente tem que fazer, só que ali o desespero ele segue a gente, ele paralisa". E aí eu fiquei pensando: "Poxa, eu sei das coisas ali, né, que eu preciso fazer, como eu preciso me organizar, por que que eu não tô conseguindo, né? Então o que que eu vou fazer?". Eu fui orar. E ali eu falei com o Senhor, e Deus ele é maravilhoso. Ele eu pedi para o Senhor, vou ficar um pouco emocionada, mas é porque quando eu falo de Deus, assim, Deus é tão bom, e Ele é tão maravilhoso, e Ele surpreende a gente, assim, de todas as formas inimagináveis. E aí eu fiz um propósito com o Senhor. E aí ali no propósito eu falei: "Senhor, eu preciso pagar algumas contas, eu preciso resolver algumas questões, mas eu preciso da sua ajuda, porque eu não tô conseguindo, né. Eu não tô conseguindo formas de buscar, como que eu posso liquidar isso". Então eu falei: "Senhor, me dá uma luz, me mostra o caminho que eu tenho que seguir, né, me mostra como que eu tenho o que eu tenho que fazer, o que eu posso fazer para eu conseguir honrar essas contas, e me mostra o caminho ali, porque eu não tô conseguindo, sozinha eu não tô conseguindo, né". E ali eu fiz um propósito, e eu falei: "Senhor, eh, eu tenho", não querendo apressar, né, porque Deus a gente não apressa, né, mas eu tenho alguns compromissos e eu preciso honrar. Gente, Deus é tão bom, mas ele é tão bom, mas é tão bom, que no dia que eu passei a noite, né, meio angustiada ali pensando o que que eu ia fazer, porque assim, a conta não tá atrasada, mas era um valor alto, e eu não ia conseguir, assim, da noite para o dia, né, eu fiquei pensando: "Meu, o que que eu posso fazer aqui? O que que eu vou vender aqui dentro da minha casa?", sei lá, né, pra conseguir honrar. Porque eu fico muito preocupada, assim, eu fico muito angustiada quando eu sei que eu tenho que pagar alguma conta e eu não consigo ali, né. E aí, Deus é tão bom, tão maravilhoso, que no mesmo dia, à noite, eu orando ali com o Senhor, Deus acalmou meu coração e eu consegui dormir e descansar, bem, sabe. Eu consegui, descansar no Senhor.
E aí, no outro dia de manhã, Deus me deu uma, eu vou falar visão, mas não é visão de: "Ah, eu vi alguma coisa ali", sabe. Deus me colocou no meu coração uma vontade e, gente, eu consegui o valor pra quitar aquela conta. E, assim, foi tão surreal, porque eu já tinha tentado de tantas formas e jeitos e maneiras e eu não estava conseguindo, e Deus honrou, sabe. E aí eu fiquei: "Senhor, eu preciso gravar alguma coisa, né, nesse sentido para mostrar para as pessoas, porque, olha, eu vou dá até vergonha de falar isso, mas não é por mal. Às vezes a gente vê as coisas acontecendo com as outras pessoas e a gente desacredita, porque a gente acha que aquilo nunca vai poder acontecer com a gente, né. Às vezes a gente duvida do que realmente aconteceu com aquela pessoa, mas eu provei o Senhor, né, naquele momento, e Deus, ele me honrou, sabe, Deus me ajudou. Então, assim, olha, é só quem passa por isso, assim, com essa intimidade, assim, com Deus, assim, sabe, de que Deus provê, assim, porque, gente, eu fiz uma oração muito sincera, muito pura, muito sincera, que eu precisava realmente, e Deus sabe que não era pra esbanjar, não era, né. E aí, Deus honrou, então, assim, eu só tenho que dar graças ao Senhor, porque Ele foi muito bom. Ele foi, não, Ele é eternamente, Ele é sempre bom com a gente, né. E eu entendi que não foi só pela questão do propósito, sabe, mas eu aprendi que a gente tem que saber pedir para o Senhor. Às vezes a gente fica: "Senhor, me abençoa, eu preciso ser abençoado, eu preciso disso, eu preciso daquilo". A gente só pede, 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 mas não esclarece exatamente o que que a gente precisa e como que a gente precisa, sabe. E eu entendi que ali naquele momento Deus me honrou, porque Ele entendeu que o meu coração ali ele estava aflito, mas eu fui direto ao ponto, sabe. Eu falei para o Senhor as minhas dores, as minhas angústias, eu falei: "Senhor, eu não quero ficar assim, eu não permito mais ficar assim". Porque a gente sabe que quando a gente tá endividado, a gente fica muito desesperado, né, então às vezes a gente não consegue sair daquela situação pelo desespero, né. E quando Deus proveu isso pra mim, gente, assim, foi uma bênção, assim, eu não tenho palavras pra agradecer como Deus foi bom ali comigo. E e aí também, aproveitando, né, tudo isso que eu tô falando aqui pra vocês, eu pedi para o Senhor também que eu queria alguma coisa, porque eu falei assim: "Senhor, eu quero um plano B, sabe, eu quero uma renda extra, eu quero além do que eu já tô fazendo, né, eu quero uma outra renda, sabe, mas que não demande tanto tempo, que eu consiga", enfim, né, eu fui falando ali para o Senhor os projetos, depois eu vou gravar um vídeo para vocês, que eu ainda tô estudando a situação, e ali para mim saiu uma palavra, eu busquei do Senhor uma palavra, e eu amo muito essa passagem, porque ela fala sobre planos, sobre Deus, né, e eu vou deixar aqui para vocês que é em Jeremias 29:11, que fala assim: "Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor, planos de fazê-los prosperar, não de causar danos, planos de dar a vocês esperança e um futuro". Então, quando eu li essa essa passagem, e junto ali com o testemunho ali da moça, porque, assim, às vezes as pessoas gravam achando que isso não vai alcançar outras pessoas, mas na verdade a gente grava ali com a esperança de que tudo tem um propósito e que isso alcance outras vidas, né. E ali, quando eu li isso, eu entendi que tudo acontece debaixo do propósito do Senhor. E eu sei que todo mundo ali que tá com o processo de: "Ah, ou eu tenho um plano, ou eu tenho um objetivo, eu tenho um sonho, eu tô endividado, eu não sei qual que é o seu propósito, qual que é o seu objetivo de vida, eu não sei o momento que você tá passando, mas o que eu sei é que Deus, ele permite situações para nos deixar mais fortes. E não é Deus que nos coloca naquela situação, né. Então, assim, eu só pedi misericórdia para o Senhor para eu conseguir sair daquela situação e Deus me abençoou. Então, pessoal, é isso que eu queria deixar aqui para vocês, porque Deus, ele é muito bom e eu não podia deixar de honrar o nome do Senhor, porque eu pedi e ele me atendeu, né, no momento de angústia ali,
Deus me atendeu, então eu só tenho que ser grata ao Senhor por tudo que Ele tem feito, por todas as bênçãos que Ele tem me dado, por todas as bênçãos que eu tenho alcançado, por toda a sabedoria que Deus tem me dado, por toda a paciência, discernimento. E eu quero deixar para vocês essa palavra de Jeremias. Então, assim, nunca desistam dos seus sonhos, coloquem nas mãos do Senhor, porque toda vez que a gente coloca algo nas mãos do Senhor, Ele nos atende. Talvez não no tempo que a gente queira, mas Deus sabe da nossa vontade, sabe do nosso tempo, sabe do nosso coração. Então, pessoal, é isso. Eu queria agradecer vocês. Desculpa por eu ter ficado ausente nesses dias. Realmente eu não estava muito bem. Eu também estava com algumas questões de saúde. Eu tô com uma pedrinha ali nos rins que ela não está me ajudando. E entre outras coisas, né, que a gente passa ali da vida, mas eu prometo continuar ali com a recorrência dos vídeos e compartilhando com vocês. Eu tenho muita coisa ainda para gravar, muita coisa para compartilhar, muita coisa aconteceu. E eu tô muito feliz, porque Deus foi maravilhoso nesse mês e como ele tem sido em toda a minha vida. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por ter ficado aqui comigo até o momento. Se você gostou desse vídeo, ou se você entende que ele é importante, que ele tem um conteúdo relevante para você e para outras pessoas, curta, comenta, compartilha. Você ajuda fazendo tudo isso, né? Não só o crescimento do canal, mas também ajudar outras pessoas nesse momento que a gente está passando. E eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. E esse é o meu propósito, tá bom? E comenta aqui embaixo como que foi o mês de fevereiro para vocês. E até uma próxima. Até mais.